Vamos lá então, senhores. Vejam bem, a gente está falando sobre a obrigação de restituir coisa certa. Na obrigação de restituir coisa certa, o credor é o dono, por isso vimos ali à luz do artigo 238, que se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta sem culpa do devedor se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda e a obrigação se resolverá. A obrigação será extinta. E se ela perecer com culpa? Aí cá para nós, pessoal, moleza, né? Porque a gente sabe que o ato ilícito é fonte de obrigação. Então, aquele que por ação, omissão, voluntário, negligência, imprudência, violar direito causado dano a outro, comete ato ilícito. 937, quem comete ato ilícito está obrigado a indenizar. Então, se eu emprestei o meu carro para o colega, e por culpa dele o carro pereceu, ainda que a coisa pereça para o dono, nesse caso, um ato culposo dele me gerou dano, configura ato ilícito. Então, ele vai ter que me indenizar, né? Obviamente. Se a coisa perecer sem culpa do devedor, sofrerá o credor a perda, porque é o dono, sem direito à indenização. Agora, se a coisa perecer por culpa do devedor, aí o devedor tem que indenizar. Até porque ele cometeu um ato ilícito. Por ação culposa, causou dano a outra. Então, indeniza, de modo que o conteúdo do 239 é até bastante óbvio. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, preço do bem, mais perdas e danos. Nesse caso aqui, as perdas e danos, lucro cessante e outras espécies, né? Afora o valor do próprio bem. Agora, e se a coisa deteriorar? Se deteriorar sem culpa, como a coisa perece para o dono, se deteriorar sem culpa, ele será, o credor, obrigado a receber a coisa tal qual se acha, sem direito à indenização. Então, emprestei o carro, na hora que chegou lá, o carro estava amassado. Não foi ele que amassou. Se eu não conseguir comprovar alguma forma de culpa dele em relação ao amassado do carro, serei obrigado a receber a coisa tal qual se acha, sem direito à indenização. Deteriorou. Exato. Exato. Aí que tá a questão, né? Se o devedor não teve culpa, eu não posso cobrar dele. Agora, eu posso cobrar daquele que é o culpado, se souber, né? Então, por exemplo, ele estava lá tranquilo, lá parou no sinal, veio alguém e bateu no carro. Eu não posso cobrar dele, porque à luz do artigo 240, o devedor da restituição não responde pelo dano que não decorreu da sua culpa. Agora, eu sei quem bateu no carro. Então, eu vou demandar aquele que bateu, por ato ilícito. Exato, o proprietário que é o legitimado, exatamente. Vai ajuizar uma ação indenizatória contra o autor do ilícito. Perfeito. Material. Perfeito. O devedor do comodato é ilegitimado. O devedor do comodato é ilegitimado, porque deteriorou sem culpa dele. Agora, o autor do ilícito é legitimado passivo. E o proprietário é legitimado ativo da ação indenizatória. Se deteriorar com culpa. Pessoal, essa parte aqui, ó, né, eu nunca vi cair na OAB, não. Deteriorar com culpa na restituição. Por quê? Porque, na verdade, o texto da lei é péssimo aqui nessa parte da matéria. E aí a gente tem que buscar em enunciado do Conselho de Justiça Federal para resolver a questão. E a OAB não tem prática de cobrar enunciado. Não tem costume de cobrar enunciado do Conselho de Justiça. Mas se cair, você sabe. Por que eu falo que o texto é horrível? Porque o 240, quando fala sem culpa, ele diz lá, ó, se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-la o credor tal qual se ache sem direito à indenização. Se por culpa, observar-se-á o disposto no artigo 239.
Não sei o que deu no legislador, preguiça foi de criar uma regra, né, para colocar, observa o 239. Não tem como aplicar o 239 aqui. Porque o 239 está falando de perda. O 239 está falando da perda por culpa. E aí, quando ele fala da perda por culpa, ele diz que o devedor tem que pagar o equivalente mais perdas e danos. Aí ele saiu com o meu carro, por culpa dele, né, passou ali na parede e deu um arranhado. Ele vai me pagar o valor do carro todo? Mais perdas e danos? Não faz sentido nenhum. Então não tem como aplicar o 239. Por isso que o CJF, ele vai dizer, na verdade, aplica o 236, artigo 236, que é aquele do entregar coisa certa, deteriorar com culpa. Onde o legislador diz que o credor pode exigir o valor ou aceitar a coisa tal qual se acha com abatimento. Por que a gente aplica o 236? Porque vai depender da gravidade dessa deterioração, né? Se for uma deterioração simples, um arranhão, eu vou ter que aceitar a coisa tal qual se acha e cobrar a indenização, cobrar a diferença. Agora, se for um estrago feio, né, aí eu poderia exigir o valor do bem. Então ele diz, aplica o 236. Não tem a menor chance de aplicar o 239. Não cabe no caso concreto. Professor, se melhorar sem despesas do devedor, melhora para o dono. Então eu emprestei a minha casa para ele, contrato de comodato, está lá morando. Durante o comodato, foi a prefeitura, fez o calçamento, o saneamento básico. Minha casa melhorou? É óbvio que melhorou. Eu tenho que pagar alguma coisa para o devedor? Por conta... Não, né? Melhora para o dono. Ele não gastou nenhum centavo para poder melhorar o bem que me pertence. Agora. Exato. Aí sim. Né? E ele pagou, aí eu tenho que indenizá-lo pelo melhoramento, que é o segundo ponto. Agora, se melhorar com despesas. Para ele pagar, sim, né? Porque aí eu estou no contexto do próprio terreno. Exatamente. Okay? Agora, no 242, o legislador fala sobre o melhoramento com despesas. E aqui é a aula da live. Vou nem aprofundar aqui. Por quê? Porque aqui a gente está falando de benfeitorias. Prestei minha casa para ele, por comodato, e aí ele fez uma série de melhorias lá que valorizaram o meu imóvel. Como é que vai ficar aqui? Eu vou aplicar as regras do 1219 e do 1220, que a gente viu lá na live. O legislador no 1219 vai falar o quê? O possuidor de boa fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. As voluptuárias ele não tem direito à indenização. Se for possível, ele levanta e leva embora. E tem direito de retenção pelo valor da indenização das necessárias e úteis. Agora, imagina que o contrato já acabou e ele não me entregou. Então, ele se torna possuidor injusto por precariedade e de má-fé também. Aí, já em má-fé, realiza benfeitorias. 1220. O possuidor de má-fé tem direito à indenização das necessárias. Ponto. Então, quando do melhoramento com despesas, o legislador vai dizer, se para o melhoramento ou aumento empregou o devedor trabalho ou dispêndio, o caso se regulará pelas despesas deste código, atinente às benfeitorias realizadas pelo possuidor de boa-fé ou de má-fé. 1219 e 1220. Possuidor de boa-fé tem direito à indenização da necessária e útil. A voluptuária pode levantar e levar embora, se for possível. E tem direito de retenção pela indenização da necessária e útil. 1220. Possuidor de má-fé tem direito à indenização das necessárias. Ponto final. Acabou. Não tem direito à indenização das úteis, não pode levantar as voluptuárias, não tem direito de retenção. Tem direito à indenização das necessárias. Ok? E a obrigação de dar coisa incerta. 2 pontos aqui que a gente precisa destacar sobre a coisa incerta, porque é moleza. Coisa incerta é aquela que é determinável. Tá? Ela não é indeterminada. Ela é determinável. Por quê? Porque o 243 me diz que mesmo a coisa incerta tem que estar indicada.
ao menos quanto ao gênero e quantidade. Ao menos quanto ao gênero e quanto à quantidade. Olha o 243. A coisa incerta será indicada, ao menos, pelo gênero e pela quantidade. Por isso que ela é determinável. Determinável. Se não tiver gênero, aí ela é indeterminada, o negócio é nulo. Tem um exemplozinho bobo que o Carlos Roberto Gonçalves dá, mas que é bom para compreender. Ele diz o seguinte: é nulo o contrato que envolve a venda de café. Ponto. Mas quanto? Eu preciso do gênero e da quantidade. Né? A venda de café só tem um gênero. Quanto? A coisa é indeterminada nesse caso. Ou a venda de 15 sacas. Do quê? Eu preciso ter gênero e quantidade. Se eu tenho gênero e quantidade, mas não é único o bem, então ele é coisa incerta. Ele é coisa incerta. E aí a grande questão da coisa incerta é o quê? Eu não aplico o res perit domino. Quando nós estamos diante de uma obrigação de dar coisa incerta, o princípio é outro. Qual que é o princípio? Vê se alguém lembra. Não é o res perit domino, não. Res perit domino todo mundo lembrou, né? Quando a coisa é incerta, o princípio que aplica é genus nunquam perit. Gênero nunca perece. Genus nunquam perit. Tem multiplicidade. Por isso, se tem vários, o devedor ele não pode alegar a perda do bem, mesmo que por caso fortuito ou força maior, para deixar de pagar. Eu fui lá na concessionária, comprei um carro zero, né, e eles vão me entregar no dia tal. Tem lá um assalto, levaram todos os carros que estavam lá na concessionária. Aí me liga, fala assim: vem buscar seu dinheiro de volta, né, porque resolveu a obrigação, sem culpa, pega seu dinheiro de volta. Não. Genus nunquam perit. Existe ainda carros lá na garagem, na fábrica, etc., desse mesmo modelo, com essas mesmas características. Enfim, genus nunquam perit. Antes da escolha, antes da definição de qual bem será entregue, o legislador vai me dizer, artigo 246, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração, ainda que por força maior o caso fortuito. Cuidado com essa parte. Né? Porque cai isso aqui na prova, dizendo lá que se a coisa incerta perecer ou deteriorar, o devedor não pode alegar perda ou deterioração, vírgula, salvo se por caso fortuito ou força maior. Aí ele poderia. Assim, não, pessoal. Nem em caso fortuito ou força maior ele pode. Por quê? Porque tem outro bem com as mesmas características. A obrigação tem como ser cumprida ainda. Lá na coisa certa, quando ela perece, não tem mais como cumprir. Não tem mais. Eu não posso obrigar o credor a receber outro. O devedor não pode ser obrigado a entregar outro. Não tem como. Aqui tem. Esse exemplo que eu dei, o máximo que eu poderia considerar é dar um prazo um pouco maior, né? Para que chegue um outro carro lá da fábrica para me ser entregue. Agora, resolver não. Tem como ser cumprida a obrigação ainda. A obrigação de dar coisa incerta. E veja bem, as questões envolvendo obrigação de dar. Antônio, vendedor, celebrou o contrato de compra e venda com Joaquim, comprador. No dia 1º de setembro de 2016, cujo objeto era um carro da marca X, no valor de R$20.000, sendo o pagamento efetuado à vista na data da assinatura do contrato. Tá? Como o enunciado não falou que o carro era novo, então eu vou partir do pressuposto de que é coisa certa. Tá? Coisa certa. O enunciado ficou vago na época dessa questão da OAB, eu fui até crítico ao enunciado, porque ele disse lá assim, cujo objeto era um carro da marca X, no valor de R$20.000. Mas ele não esclareceu se o carro era novo ou se era usado. Porque se é novo, coisa incerta. Se é usado, certa.
Mas não anularam a questão e falaram assim, não, dá para presumir que é certo. Então, beleza. Antônio, vendedor, celebrou o contrato de compra e venda com Joaquim, comprador, no dia 1º de setembro de 2016, cujo objeto era um carro da marca X no valor de 20 mil, sendo o pagamento efetuado à vista na data da assinatura do contrato. Ficou estabelecido ainda que a entrega do bem seria feita 30 dias depois, em 1º de outubro de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, domicílio do vendedor. Contudo, no dia 25 de setembro, uma chuva torrencial inundou diversos bairros da cidade e o carro foi destruído pela enchente com perda total. Entregar coisa certa, porque é um contrato de compra e venda, perda sem culpa. Entregar a coisa certa, perda sem culpa antes da tradição. Considerando a descrição dos fatos, Joaquim não faz jus à devolução do pagamento de 20 mil reais. Para, né? Terá direito à devolução de 50% do valor, tendo em vista que Antônio, vendedor, não teve culpa, né? Então, 50%. Terá direito à devolução de 50% do valor, tendo em vista que Antônio, vendedor, teve culpa. Pior ainda. Terá direito à devolução de 100% do valor, pois ainda não havia ocorrido a tradição no momento do perecimento do bem. Essa é a alternativa correta. Né? Ok? Não dá vontade de... Não dá vontade de torcer para um cara que erra essa questão reprovar? Esse cara... Você tá de brincadeira, é uma questão dessa. A pessoa não cai na minha prova. Você vai cair, lógico que vai. Maria celebrou o contrato de compra e venda do carro da marca X com Pedro, pagando um sinal de 10 mil. No dia da entrega do veículo, a garagem de Pedro foi invadida por bandidos que furtaram o referido carro. A respeito da situação narrada, assinar a alternativa correta. Haverá resolução do contrato pela falta superveniente do objeto, sendo restituído o valor já pago por Maria. Não haverá resolução do contrato, pois Pedro pode alegar caso fortuito. Maria poderá exigir a entrega de um outro carro. D. Pedro poderá entregar outro veículo no lugar do automóvel furtado. Letra A. Letra A. Haverá resolução. Olha a questão da especificidade. Do princípio da especificidade. Maria poderá exigir a entrega de outro carro. Não pode. Mesmo que tivesse sido por culpa. O devedor não pode exigir a entrega de coisa diversa, ainda que de maior valor. Pedro poderá entregar outro veículo no lugar do automóvel furtado. Também não. Ainda que de maior valor, não pode. Eles poderiam entrar num acordo aqui e fazer assim. Agora, não havendo acordo, então resolve o contrato pela falta superveniente do objeto, sendo restituído o valor já pago. João prometeu transferir a propriedade de uma coisa certa, mas antes disso, sem culpa sua, o bem foi deteriorado. Pessoal, cuidado com os detalhes. Na hora de ver a prova, atenção se é perda ou deterioração. Porque se é deterioração, o bem ainda existe. Então, o credor pode optar por aceitar, né? Com abatimento do preço. Então, cuidado com os detalhes. O bem foi deteriorado. Segundo o Código Civil, ao caso de João, aplica-se o seguinte regime jurídico. A obrigação fica resolvida com a devolução de valores eventualmente pagos. B. A obrigação subsiste com a entrega da coisa no estado em que se encontra. C. A obrigação subsiste com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no preço proporcional à deterioração. D. A obrigação poderá ser resolvida com devolução de valores eventualmente pagos ou subsistir com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no preço proporcional à deterioração, cabendo ao credor a escolha de uma dentre as duas soluções. Exatamente. Entrega de coisa certa, deterioração. O credor escolhe. Não estava errada, as outras estavam erradas. As outras estavam erradas. Né? Porque não é só essa opção. Então, mas aí está errado.
Né? Porque ele diz a obrigação subsiste. Não, ela não subsiste não. Ela pode subsistir. Cuidado, porque nesse caso aqui, né, tem questões que, de fato, a gente tem que saber fazer prova. Tem questões que, quando incompletas, elas continuam certas. Tem questões que, quando incompletas, ficam erradas. É por isso que eu falei, você tem que tomar cuidado. Deterioração. A obrigação subsiste. Se eu leio a C dessa forma ali, ó, a obrigação subsiste com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no preço proporcional à deterioração, eu estou dizendo que o credor não pode escolher resolver. Que ele não poderia recusar. Não. O credor pode aceitar a coisa abatida no preço ou resolver a obrigação. Então, o credor tem opções. A peça Liberdade, do famoso escultor Lúcio, foi vendida para a Galeria da Vinci, pela importância de R$100.000. Ele se comprometeu a entregar a obra 10 dias após o recebimento da quantia estabelecida, que foi paga à vista. A galeria organizou, então, uma grande exposição, na qual a principal atração seria a escultura Liberdade. No dia ajustado, quando dirigia seu carro para fazer a entrega, Lúcio avançou o sinal. Uma vez que eu coloquei isso aqui na prova, aí o aluno falou assim, professor, mas não falou se o sinal estava verde ou vermelho, né? A aluna é o osso, né? Lúcio avançou o sinal, o que você acha? Vermelho, né? Lúcio avançou o sinal e colidiu com outro veículo. E a obra ficou completamente destruída. O que eu quero dizer com esse pedacinho aqui? O que o enunciado está falando? Que ele agiu com culpa. Tá? Ele avançou o sinal vermelho. E aí bateu no outro carro e a peça pereceu. O anúncio pela galeria de que a peça não seria mais exposta fez com que diversas pessoas exercessem o direito de restituição dos valores pagos a título de ingresso. Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Lúcio deverá entregar outra obra do seu acervo à escolha da Galeria da Vinci. Coisa certa, princípio da especificidade. B. A Galeria da Vinci poderá cobrar de Lúcio o equivalente pecuniário da escultura Liberdade, mais o prejuízo decorrente da devolução dos valores dos ingressos relativos à exposição. C. Por se tratar de obrigação de fazer infungível, né? Fazer está de zoeira. Ele não foi contratado, mas alguns alunos questionaram, ele não foi contratado para fazer a escultura. Porque se ele tivesse sido contratado para fazer uma escultura e depois entregar, aí sim, obrigação de fazer infungível. Não, a escultura estava pronta. Estava pronta, era só entrega, então obrigação de dar coisa. D. Com o pagamento do preço, transferiu-se a propriedade da escultura. A tradição transfere a propriedade do bem móvel. Então, letra B, letra correta. Galeria da Vinci pode cobrar o equivalente que foi pago, mais as perdas e danos, porque houve culpa. Silvio, fazendeiro e criador de gado de leite, arrendou um touro premiado para usar na reprodução das suas vacas leiteiras. Arrendamento, então significa que ele vai ter que devolver depois. Obrigação de restituir. Silvio, fazendeiro e criador de gado de leite, arrendou um touro premiado para usar na reprodução de suas vacas leiteiras. Acontece que, apesar do zelo com o qual cuidou do animal, fortes chuvas que atingiram a região causaram a destruição das benfeitorias e morte de diversos animais, entre os quais o animal arrendado. É correto afirmar que, em decorrência desse fato, obrigação de restituir coisa certa, perecimento sem culpa. Resolve-se a obrigação, devendo Silvio indenizar o proprietário do touro, pagando-lhe tão somente o valor do animal. Resolve-se o contrato, devendo Silvio indenizar o proprietário do touro, pagando-lhe o correspondente ao valor do animal e os lucros cessantes. Mantém-se o contrato, devendo o proprietário providenciar a reposição do animal. Resolve-se a obrigação, arcando o proprietário com o prejuízo decorrente da perda do touro. Letra D. Restituição de coisa certa, perecimento sem culpa. Olha o tanto que isso aqui parece uma OAB, hein? Tudo prova da OAB.
constitui a obrigação de fazer materialmente infungível. Fazer materialmente infungível. Aquela que recai sobre prestação de coisa certa, não admite substituição da pessoa do devedor por outrem, em decorrência da natureza da obrigação, do contrato, das circunstâncias da situação concreta, possa ser prestada por terceiro, seja referente a coisas ainda não individualizadas, porque designadas apenas pelo gênero a que pertencem e a sua qualidade, peso ou medida. Fazer infungível. Fazer infungível. Então não está relacionado à coisa. Infungível é insubstituível. Não admite substituição da pessoa do devedor. Fazer infungível. Fazer infungível. O devedor não pode ser substituído. O exemplo da Ludmilla. Né? Você contratou Luan Santana e ele não quer subir. Ele não pode ser substituído. Infungível. Posso colocar Ludmilla para cantar no lugar dele. Como? Mas obrigação de fazer. Né? Materialmente infungível. Ele está dizendo o quê? Que a expressão ali material fica estranha, mas é porque a pessoa do devedor não pode ser substituída por conta da natureza do contrato. Né? Então, eu imagino um cantor famoso que não pode ser trocado ali na hora. Obrigações alternativas. Tá? Pelo tempo, eu já vou até adiantando. Não perca a live da semana. Tá? Porque a gente não vai conseguir falar sobre solidariedade. Aí eu vou trabalhar a solidariedade na live. Tá bom? E aí direitos da personalidade fica para a última civil. Já bem, quanto ao número de sujeitos ou objetos, a obrigação ela pode ser simples ou complexa. A obrigação ela é simples quando? Quando eu tenho um devedor, um credor, um objeto. Bem da vida, né? Então, um devedor, um credor, um objeto. Vendi o meu carro para ele. Um devedor, um credor, um objeto, obrigação simples. A obrigação é complexa quando eu tenho multiplicidade de algum dos elementos. Mais uma vez, o direito civil me trazendo uma expressão que na prática a gente utiliza de forma diferente. A gente fala complexo como difícil. No direito, complexo remete para múltiplos. Para múltiplos. Então, uma obrigação complexa é aquela que tem vários devedores, ou vários credores, ou vários objetos. Por isso que ela é complexa. Objetivamente complexas, quando vários forem os objetos. Subjetivamente complexas, quando vários forem os sujeitos. Tá? Então, obrigação objetivamente complexa. Vários objetos. A obrigação objetivamente complexa pode ser cumulativa. Quando? Quando todos os objetos tiverem que ser entregues. Então, cumula. Eu estou vendendo aqui para o colega, né, o meu computador, impressora, scanner, etc. Tudo no mesmo contrato. Obrigação cumulativa, tem que entregar tudo. Se eu não entregar algum dos objetos, eu estou inadimplente. Por isso que a gente vai dizer que aqui o conectivo é e. Eu tenho que entregar um e o outro e assim sucessivamente. Cumulativa. Na obrigação alternativa ou disjuntiva, o conectivo é ou. Eu tenho vários objetos, mas nem todos serão entregues. O devedor vai entregar um ou o outro, e assim sucessivamente, vai entregar um. E aí eu peço cuidado, senhores, com relação àquela ali, ó, facultativa, que está com interrogações. Porque sempre que a gente estuda obrigação complexa, você pode pegar qualquer doutrinador, quando ele for falar sobre obrigação objetivamente complexa, ele explica também a facultativa. A gente não vai ter como falar sobre ela, mas você pode deixar de vermelho, caso caia na sua prova. A obrigação facultativa não é complexa. Não é complexa. Por isso que ela está com interrogações ali. Ó. A gente sempre estuda nesse contexto. Mas ela não é complexa. O que significa dizer que ela só tem um objeto.
Essa aqui é até surreal para a prática contratual, de modo que isso aqui é um bom tema para a prova mesmo, para provas. Porque na prática a gente quase não vê essa facultativa. Porque nessa obrigação facultativa eu tenho só um objeto, só que o devedor tem a faculdade de entregar de forma diversa. Tem a faculdade de pagar de forma diversa a obrigação. Eu só tenho um objeto, mas o devedor tem uma faculdade de cumprir diversamente. Por isso que ela é simples. Surreal imaginar uma situação como essa, né? Vou entrar nem no mérito. Subjetivamente complexo, a gente vai trabalhar na live, divisível, indivisível e solidária. Não perca a live, hein? Matéria de obrigação solidária é importantíssima. Não perca a live. Exatamente. E só o devedor pode fazer isso. Aí a gente vai falar o quê? Que a obrigação facultativa, ela se distingue da alternativa, porque na alternativa tem opções. E dentre as opções, exato, escolhe-se uma para pagar. Embora o devedor, como regra, escolha, mas eu posso passar essa opção para o credor, tem como mexer. Aqui não, eu tenho um objeto só. O credor só pode exigir esse objeto. O devedor é que tem a faculdade de pagar de forma diversa. E por que ela se diferencia da dação em pagamento? Porque um aluno pergunta, mas não é dação em pagamento? Porque eu estou cumprindo uma obrigação de dar coisa certa de forma diferente? Não, na dação tem acordo entre as partes. Aqui, o devedor tem essa faculdade. O credor, querendo ou não, ele tem a faculdade de entregar coisa diferente. Por isso que ela é surreal na prática. Qual credor que vai aceitar uma situação como essa? É colocar lá no contrato que o devedor pode pagar de forma diferente. O devedor pode. Não vai. Eu só vislumbro um exemplo no Código Civil, que é o exemplo daquela obrigação própria terreno decorrente do achado de coisa perdida. Eu perdi o meu celular, alguém encontrou. Aí o artigo 1233, melhor dizendo, vai dizer, aquele que encontrou está obrigado a devolver. E o 1234 vai dizer o quê? O proprietário está obrigado a pagar uma recompensa em valor não inferior a 5% do bem. Por que ela é facultativa? Porque o legislador completa dizendo que o proprietário está obrigado a pagar a recompensa, mas se ele quiser, pode abandonar o bem. Aí você observa o seguinte, que se o proprietário não quiser te pagar a recompensa, você, credor, só pode exigir a recompensa. Esse é o único objeto da obrigação. Recompensa. O devedor, que é o proprietário do bem, é que pode te pagar a recompensa ou abandonar o bem. E aí, se ele abandonar, você se torna dono dele. Então, facultativa. É o único exemplo que eu enxergo de facultativo. Mas tem que gravar para a prova que ela é simples. Simples. O que a gente vai aprofundar aqui é nas obrigações alternativas. Essas aqui são... Esse aqui também é interessante, por quê? Porque ela tem 8 regras. Mas regras lógicas, tem que ir pela... Você tem que entender. Ok? Primeira coisa, primeira pergunta. Essa não dá para errar em prova. Não dá para errar em prova e costuma errar muito. É quem tem o direito de escolha. Porque na obrigação alternativa eu tenho vários objetos, vou entregar só um. Então, em algum momento, será feita a escolha de qual objeto vai ser cumprido. Quem tem o direito de escolher? O devedor ou o credor? Devedor. Grava isso. Essa é a regra. Devedor. Então, se eu, por exemplo, vou até usar coisa incerta para ficar mais comum, né, o exemplo. Vem lá do Triângulo... Eu morei muito tempo no Triângulo Mineiro, uma cidade chamada Patrocínio. Lá tem muito café. Cansei de ver gente pagando, né, por imóveis, por exemplo, compra de imóveis, em dinheiro ou sacas de café. Eu vou comprar um imóvel, e aí na celebração do contrato eu falo, vou pagar tantos reais ou tantas sacas de café. Não mais nada.
Na hora de pagar, quem escolhe se vai dar dinheiro ou café? O devedor. E por que ele fez isso? Para lucro. Na hora de pagar, ele vai ver quanto que está a cotação da saca de café. Ué. Se a saca de café estiver em alta, ele vai pagar em dinheiro. Se a saca de café estiver em baixa, ele vai pagar em café. Mas ele, devedor do preço, né, do pagamento, é que vai escolher como vai fazer esse pagamento. Olha o texto da lei. A escolha da obrigação a ser cumprida, em regra, pertence ao devedor. Tá? Quase sempre que cai obrigação alternativa em prova, eles colocam credor como alternativa errada, tá? Como pegadinha. Agora, em regra, o que significa dizer que as partes podem, no contrato, convencionar que o credor vai fazer a escolha. Não tem problema. Então, eles colocam lá, ó, a obrigação é alternativa, mas o credor escolhe como que vai receber. Tem que estar no contrato. E ainda sugere duas outras situações que são absurdas, que só servem para cair em prova, porque não faz sentido nenhum prático. O legislador, no parágrafo 3º, diz que as partes, na hora de contratar, podem nomear um terceiro para fazer a escolha, que não tem nada a ver com a história. Para que ele ia fazer isso? Né? Eu estou aqui convencionando o exemplo clássico, né, das doutrinas. Vou entregar um cavalo, tem que ter nome, tá? Porque é coisa certa. Então, eu vou entregar um cavalo, trovão, né? Ou uma égua. Tem que ter nome também, porque tem que ser coisa certa, né? Uma égua Harley. Beleza. 2 animais, um ou outro. Como regra, quem escolhe sou eu, o devedor. Posso passar essa escolha para o credor, faz sentido. Interessado. Não, a gente vai escolher a Natália para fazer a escolha. Tem nada a ver com a avença. Na hora de pagar, decide aí o que eu vou pagar para o fulano de tal. Mas o legislador diz que é possível. Ou pior ainda, ele diz que é possível escolher uma multiplicidade de terceiros. Eu estou fazendo um contrato com ele, e a gente vai escolher como optantes a Natália, a Ludmila e a Raíza. Isso não tem nada a ver com contrato. Por quê? Não faz sentido prático. Para a prova, sim. Pelo seguinte, se o terceiro não quiser escolher, ou não puder escolher, o juiz decide caso não tenha acordo. Então não vai para a regra, devedor escolhe. O juiz decide. E principalmente no caso de multiplicidade. Se não tiver acordo, olha o nome, unânime entre as partes, decide o juiz. Texto da lei, parágrafo 3º. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz. Fim do prazo por esse assinado para deliberação. Parágrafo 4º. Se o título deferir a opção a terceiro, e este não quiser ou não puder exercê-la, caberá ao juiz a escolha, se não houver acordo entre as partes. Então, como regra, quem escolhe é o devedor. Posso passar essa escolha para o credor, sem problema. Posso passar essa escolha para um terceiro, que se não quiser, escolhe o juiz. Salvo acordo das partes, né? Óbvio. Posso passar essa escolha para uma multiplicidade de optantes, uma multiplicidade de terceiros. Tem que ter unanimidade. São 5 optantes, deu 4-1, decide o juiz. Decide o juiz. Parágrafo 3º. Tá? Essa escolha, mais um nomezinho que no direito civil é fora do usual, se chama concentração. Tá? Essa expressão concentrar, aqui nesse contexto, significa escolher. Por isso que a gente fala de momento de concentração. Quem tem o direito de concentrar? O devedor, em regra. E qual que é a grande consequência da concentração? Desaparece as opções. Perceba o seguinte. Eram 4 possibilidades. Podia entregar um cavalo X, uma égua Y, um touro tal. 4 possibilidades. No momento em que eu disser, vou entregar esse. Então, no momento em que concentrar, vou escolher esse. As outras opções desaparecem. A obrigação se torna simples.
Obrigação de dar coisa certa, simples, um objeto só. Não tem como eu voltar atrás. Me lembro de uma jurisprudência que eu encontrei certa feita, um exemplo curioso, que o indivíduo tinha um imóvel muito bem localizado em São Paulo, que ele herdou, mas não tinha nenhum centavo para construir nada ali. E aí veio uma construtora e propôs, né, a construção de um imóvel residencial. E firmou o seguinte acordo: depois que o prédio estiver construído, entregue, você, vendedor, que é o credor do pagamento, então inverteram, você, credor, pode escolher receber 2 milhões de reais ou 500 mil e 3 apartamentos ou 1 milhão e 2 apartamentos ou 1,5 milhão e 1 apartamento ou 4 apartamentos. Então, 4 possibilidades. Você pode escolher 4 apartamentos, 3 apartamentos e 500 mil, 2 apartamentos de 1 milhão, 1 apartamento 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Como tinha ele e a mãe dele, o prédio ficou pronto, ele optou por 1 milhão e 2 apartamentos. Foi a escolha que ele fez. E aí a construtora pagou 1 milhão. Beleza. Deu um problema de habite, etc., que ele não conseguia ser emitido na posse e não conseguia passar o registro para o nome dele. Aí o que ele fez? Ele ajuizou uma ação cobrando outro 1 milhão. O juiz falou o quê? Você não pode. Porque na hora que você escolheu 1 milhão e 2 apartamentos, as outras possibilidades desapareceram. Você não tem como voltar atrás. Concentrou, a obrigação que era alternativa torna-se simples no momento em que a escolha é feita. Então não tem como desistir. Só poderia ajuizar uma execução de fazer, né? Para que ele providenciasse tudo que era necessário, etc., sob pena de multa, etc. Voltar atrás não tem como. Concentrou. Aí veja bem, ótimo. Professor, só que se cair direito de escolha, eu estou feito porque é facinho. E se cair perecimento e deterioração nas obrigações alternativas? Você observou na sua prova, tem lá mais de um objeto. Então, obrigação alternativa. Não vai entregar todos. E aí está falando sobre perecimento, deterioração. Vai parar tudo que você está fazendo. Vai identificar no seu enunciado 3 informações. Você pode anotar no seu caderno. Se cair obrigação alternativa na sua prova, caiu obrigação alternativa e estiver falando de perda ou deterioração, você vai identificar 3 informações no enunciado. Quais? Primeiro, quem escolhe? Quem vai escolher, o devedor ou o credor? Primeira coisa que você vai observar. Professor, o enunciado não está falando nada sobre direito de escolha. Então é o devedor, né? Regra. Mas pode ser que o enunciado esteja falando que é o credor que vai escolher, né? Por isso que você tem que identificar essa informação. Quem escolhe? Segunda informação. A perda foi total ou parcial? Ou seja, todas as alternativas se tornaram impossíveis? Ou ainda existe alguma alternativa possível de ser cumprida? Então, no caso dos cavalinhos lá, que é o caso citado na doutrina, os 2 animais morreram? Ou um está vivo ainda? A perda foi total ou parcial? E terceira informação, com culpa ou sem culpa do devedor? Bateu o olho, obrigação alternativa. Está falando de perda, deterioração? Primeiro, quem escolhe nesse caso? Segundo, todas as possibilidades pereceram? Ou ainda existe alguma alternativa ali passível de cumprimento? Terceiro, o devedor teve culpa ou não teve? Com base nessas 3 informações, você vai escolher, você vai encontrar uma das 8 soluções possíveis. Com base nessas 3 informações, né? Quais? Primeiro, está fácil, moleza. Mas aí, você não vai decorar, você vai pela lógica, né? Artigo 256, não vou nem ler o texto, vocês vão me dando a resposta.
Fulano de tal tinha que entregar o cavalo e a égua. Lá no seu exemplo, no seu enunciado. Deu uma chuva torrencial, tempestade, todos os animais morreram, sem culpa dele. Ele tinha que entregar um ou outro. Todos morreram sem culpa. O que acontece? Extingue a obrigação, né? Resolve a obrigação. E ele vai ter que indenizar? Não, sem culpa. E tem gente que fala que o direito das obrigações é difícil, né? Olha o 256. Se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, extinguir-se-á a obrigação. A obrigação será resolvida. Sem se falar em perdas e danos. Ótimo, se aparecer, moleza. Agora, cavalo e égua. Olha lá. Um dos animais morreu sem culpa do devedor. Ele tinha que entregar o cavalo ou a égua, e o cavalo morreu sem culpa do devedor. Qual que é a solução que vocês dão aí? Qual a sugestão que vocês dão? Ué, entrega a égua, professor. Sabe como é que é óbvio? O devedor ele tinha que entregar o cavalo ou a égua. O cavalo morreu, sem culpa dele. Faz o quê? Entrega a égua. Pronto. Boa obrigação. Né? E nesse caso, a escolha dele ainda. E aí o fato de ser escolha dele é muito importante para o terceiro cenário. Se ele, devedor, é que ia escolher, o cavalo morre por culpa, o que ele faz? Entrega a égua. Mais perdas e danos? Só como é que vocês estão pensando bem? Mas teve culpa, professor. Como é que não vai ter perdas e danos? O credor já era obrigado a receber qualquer um dos dois, pessoal. Exatamente. Esse é o detalhe. Veja bem, se é o devedor que vai escolher, e a perda foi parcial, ainda que a perda tenha acontecido por culpa, entrega a subsistente, sem perdas e danos. Por quê? Porque o credor já era obrigado a receber qualquer uma delas. Então, o credor não mudou nada. O credor não mudou nada. É o único... Veja bem, você pode marcar no seu material. É a única situação em que, mesmo tendo culpa, não se fala em perdas e danos. É a única situação aqui de direito das obrigações em que, mesmo tendo culpa, não se fala em perdas e danos. Quando a obrigação é alternativa, a perda foi parcial e era o devedor que escolhia. Artigo 253, veja lá. Se uma das duas prestações não puder ser objeto da obrigação, ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Entrega a égua. Professor, na prova caiu carro e moto, professor, não caiu cavalo e égua. Né? Por aí eu errei. Né? Se todas se tornarem inexequíveis com culpa do devedor. Essa aqui foge à lógica. A lógica de alguns. Já bem, se a égua e o cavalo morreram sem culpa, acaba a obrigação, devolve eventual valor pago, sem perdas e danos. Se a égua morreu com ou sem culpa, e era o devedor que escolhia, entrega o subsistente. Se todos morreram com culpa. Isso aqui você pode dar destaque porque foge à lógica. O legislador vai falar o quê? Paga o valor da última que pereceu. Exato. Ele não pensou isso. Né? Se teve comoriência, ele não pensou isso. Exato. Faz um balanço. Quanto que valia aquele? Metade dele, metade do outro. Paga o valor da última. Só que agora o credor teve prejuízo. Que ele não vai receber nada. Mesmo que a escolha fosse do devedor. Mais perdas e danos. Então, se todos os bens perecerem, com culpa do devedor, era ele que escolheria, paga o valor da última, mais perdas e danos. O cavalo morreu depois, então paga o valor do cavalo. Mais perdas e danos. Teve comoriência, aí a gente não sabe o que faz, né? Não... Exato. Aí paga o valor do primeiro. Né? Uhum. Com culpa. Mais perdas e danos.
Mais perdas e danos. Né? Mas esse é um cenário que o legislador não traz. Então esse é um cenário que não vai cair em questão. Tá? Esse é um cenário que o legislador não traz. Agora muda a escolha. Exato. Até agora a gente falou da escolha do devedor. Lá no seu enunciado está falando, quem vai escolher é o credor. O credor é que vai escolher. Beleza. Se o credor vai escolher e uma das obrigações se torna inexequível, sem culpa. Sem culpa. Já lá, o sujeito tinha que entregar o cavalo ou a égua. Entregar o cavalo à égua. O cavalo morreu sem culpa. Entrega a égua. Beleza, não teve culpa. Entrega a égua. 253, inclusive. Volto lá para 253. Por isso que no 253 ele não fala em escolha. Agora, se o cavalo morreu com culpa do devedor e o credor é que escolheria, e aí? Entrega a égua, professor? Não, pera lá. Se um dos animais morreu com culpa do devedor e a escolha era do credor, pensa aqui comigo. Ele poderia ter escolhido o primeiro, né? Se tivesse vivo. Ou o segundo. Aí o legislador vai dizer o quê? Então, nesse cenário, o credor escolhe se ele aceita a prestação subsistente ou se ele cobra aquela que pereceu, o valor daquela que pereceu. Mais perdas e danos. Mais perdas e danos, porque aí teve culpa, né? Olha lá o texto da lei. 255, aqui tem que ler a lei. Quando a escolha couber ao credor e uma das prestações tornar-se impossível por culpa do devedor, o credor terá direito de exigir a prestação subsistente ou o valor da outra, com perdas e danos. Quando era o devedor que escolheria, não interessa, entrega a outro. Com culpa ou sem culpa, o devedor que ia escolher, entrega a égua que está viva. O credor é que escolhe, mas a perda foi sem culpa, entrega ao outro. Não teve culpa. O credor escolhe perda parcial, com culpa, a história muda. O credor pode escolher o valor da primeira com perdas e danos ou aceitar aquele que ainda existe com perdas e danos. Tanto num caso quanto no outro. Oi. Uhum. Exato. Uhum. Como foi sem culpa, o legislador não traz esse cenário, tá? O legislador não traz cenário, esse cenário não vai cair na prova. Mas como a escolha é do credor e o primeiro pereceu por culpa, a interpretação que a gente vai dar na doutrina é que paga o valor daquele que pereceu por culpa, mais perdas e danos. Mais perdas e danos. Tá? Mas vai ter gente que vai falar assim, por exemplo, parte da doutrina. Mas aí vocês podem até dar uma relaxada na mão, porque isso não vai cair. Fala assim, no momento em que o primeiro pereceu por culpa, concentrou-se o objeto. Então a obrigação se tornou simples. Eu vou considerar o valor da segunda. Mais perdas e danos pela culpa. Mas não tem esse cenário no código. Não tem, então ele não vai cair na sua prova. Tá? Agora, todas as obrigações pereceram com culpa. E a escolha do credor. Quando todas as prestações pereceram sem culpa, escolha do devedor, pagaria o valor da última, que pereceu. Mais perdas e danos. Agora, como a escolha do credor e tudo pereceu com culpa, ele escolhe o valor do que ele quer. Porque a égua que morreu primeiro pode ser mais cara, né? Exato, ele vai escolher aquele que é mais caro. Então, pode escolher o valor da primeira mais perdas e danos, pode escolher o valor do segundo mais perdas e danos. Ele escolhe lá. Se por culpa do devedor ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além de indenização por perdas e danos. Você vai fazer o seguinte, agora à tarde você vai fazer simulado. À noite, quando você estiver tranquilo,
Aí você vai ler do artigo 253 ao artigo 256 do Código Civil, do artigo 253 ao 256. E vai conferir esses artigos nesse quadro aqui, ó, que está no seu material. Que ali no quadro está todas as possibilidades. Né? Então, você vai fazer o quê? Viu na sua questão, é obrigação alternativa. Está falando de perecimento? 3 informações eu preciso saber. Quem escolhe? É o devedor ou é o credor que vai escolher? A perda foi total ou parcial? Pereceu todas as alternativas ou ainda tem alguma subsistente? Teve culpa ou não teve culpa do devedor? E aí você vai encontrar aqui, ó, todas as possibilidades. Olha lá. Escolha do devedor. Perda parcial. A égua morreu. Sem culpa. Entrega o outro. Com culpa. Entrega o outro também. O credor já era obrigado a aceitar qualquer um. Sem perdas e danos. Artigo 253. Subsiste a obrigação quanto a outra prestação. O devedor escolheu. Tem que entregar o cavalo ou a égua? O cavalo morreu. Sem culpa. Entrega a égua. O cavalo morreu. Com culpa. Entrega a égua. Eu que escolhi devedor? 253. Não, pera lá. Os dois morreram. Sem culpa. Se tudo morreu sem culpa, acaba a obrigação. Extingue a obrigação, sem perdas e danos. Artigo 256. Não, tudo morreu por culpa. Essa aqui você pode dar uma grifada, que essa aqui foge um pouquinho à lógica, né? Paga o valor da última. Se é mais caro ou mais barato, não interessa. Paga o valor da última, mais perdas e danos. Artigo 254. Não, no seu caso, quem está escolhendo é o credor. Perda parcial, sem culpa. Quem ia escolher é o credor. O cavalo morreu sem culpa do devedor. Entrega a outro, ele não teve culpa. Entrega subsistente. Não, perda parcial com culpa. Aí você pode dar destaque aqui também. Artigo 255. Se é o credor que escolhe, a perda parcial se deu com culpa, então ele pode escolher o valor da que perdeu, mais perdas e danos, ou aceitar o remanescente, mais perdas e danos. Aí não concentra automaticamente, não. Credor escolhe perda total, sem culpa. Se não teve culpa, extingue a obrigação. É lógica. Lógica. Perda total, sem culpa. Extingue a obrigação. Perda total com culpa. O credor escolhe qual que ele quer receber. Ele vai escolher o mais caro, né? Obviamente. Mais perdas e danos. Então, no seu quadrinho aí, o pessoal que traz o material para a sala, né, você pode dar. Isso aqui é lógico. 256 é lógico. Tá? Então, não vou nem marcar. Ó. Se tudo perecer sem culpa, não interessa quem ia escolher. Pô, extingue a obrigação. Lógico. Aqui não tem erro nenhum. Se um deles perecer sem culpa do devedor, não interessa quem escolhe, entrega o outro, poxa. Sem culpa. Se um deles perecer com culpa do devedor, pera lá, era ele que ia escolher, entrega o outro. Se um perecer com culpa, entrega o outro. Se um perecer com culpa, a escolha era do devedor, aqui você destaca. Né? Perda parcial com culpa. Porque aí o credor pode aceitar o subsistente ou reclamar o valor daquele que se perdeu. Ótimo. Se tudo pereceu com culpa do devedor, era ele que escolheria, esse aqui você marca. Valor da última que se perdeu. Foge um pouquinho a lógica. Se tudo pereceu com culpa do devedor, era o credor que escolheria, ele escolhe qual quer receber. Esses 3 ali são os mais difíceis de visualizar na prática. Aí você ressalta. Mas eu digo, lê o artigo 253 ao 256 várias vezes, conferindo com o quadro. E na hora que chegar na prova, viu que a alternativa para e destaca o que eu falei. Quem escolhe, com culpa ou sem culpa, se a perda foi total ou parcial. Vou colocar em questão.
Está achando que direito civil é penal, que é molezinha? Para com isso, né? Isso que eu vou fazer uma proposta, né, fazer um projeto de lei para, a partir de agora, na hora da prova da OAB, vir informando assim na questão em qual matéria que você foi aprovado. Né? Se você fez civil, se você fez penal. Porque cá para nós, se sair na sua OAB assim, ó, aprovada em civil, pô, dá uma valorizada, né? Dá uma valorizada. Na hora que você mostrar para o cliente, eu só fui aprovado em civil, né? Aí ele vai saber que é outra coisa. Fui aprovado em penal. Ah, moleza, qualquer um passa em penal, pô. Qualquer um passa em penal, para. Né? No dia 2 de agosto de 2014, Tereza celebrou o contrato de compra e venda com Carla, com quem se obrigou a entregar 50 computadores ou 50 impressoras. Obrigação alternativa. Apareceu no dia 20 de setembro de 2015, que ela tinha que entregar. O contrato foi silente sobre quem deveria realizar a escolha do bem a ser entregue. Então, quem escolhe é o devedor. Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. No dia 2 de agosto de 2014, Tereza celebrou o contrato de compra e venda com Carla, com quem se obrigou a entregar 50 computadores ou 50 impressoras. Então, a devedora é Tereza. Ela que tem que entregar. Trata-se de obrigação facultativa? Não. Como se trata de obrigação alternativa, Tereza pode se liberar da obrigação, entregando 50 computadores ou 50 impressoras, à sua escolha, uma vez que o contrato não atribui a escolha ao credor. Perfeito? Ela é devedora, então ela escolhe, você vai entregar 50 impressoras, 50 computadores. Se a escolha da prestação a ser entregue cabe a Tereza, ela pode optar por entregar 25 computadores, 25 impressoras. Não pode misturar alternativas. O legislador vai dizer isso. Sendo a obrigação, né, várias, eu não posso pagar metade de uma forma, metade da outra. É 50 computadores ou 50 impressoras. Não tem uma terceira alternativa, 25, 25. Se por culpa de Tereza não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo a Carla a escolha, ficará aquela obrigada a pagar somente os lucros cessantes. Assim, não, né? Não, né? Por culpa, só vou pagar lucro cessante? Né? Não, tem que pagar eventual valor que foi pago, outras perdas e danos. Gilvan, devedor, contrai empréstimo com Haroldo para o pagamento com juros do valor do mútuo no montante de R$10.000. Para facilitar a percepção do crédito, a parte do polo ativo obrigacional ainda facultou, no instrumento contratado, firmado pelas partes, o pagamento do montante no termo avançado ou a entrega do único cavalo da raça manga larga machador da fazenda. Coisa certa, conforme a escolha ser feita pelo devedor. Então ele vai poder pagar o montante do empréstimo ou o cavalo. Ante os fatos narrados, assinar a afirmativa correta. Trata-se de obrigação alternativa. Para, não vai cair isso na sua prova. Não vai cair. E até não vai cair tão fácil assim. Achando que ia vir achando que ia vir alternativa. Não, eu peguei que cai na prova. Tudo questão de concurso, eu não fiz nenhuma. Nas obrigações alternativas, não poderá haver pluralidade de optantes, cabendo a escolha apenas a uma pessoa. A gente viu que pode, por mais ilógico que seja. A escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou, não podendo, porém, obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra prestação. Perfeito, a escolha do devedor, se outra coisa não se estipulou, mas não pode pagar metade de um, metade do outro. A escolha cabe ao credor, errado. Se uma das prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, a outra também será extinta. Não, né? Depende. Como ele não está informando, era o devedor, se uma delas se tornar impossível, entrega a outra. Era o devedor que fez a escolha. Entrega a outra. Se por culpa do devedor
ambas as obrigações se tornarem impossíveis, não competindo ao credor a escolha, pagará o devedor a metade do valor de cada prestação. Né? Não, ele vai pagar, se foi por culpa, ele vai pagar o valor da última que perdeu. Né? Essa aqui foi uma questão de magistratura, por isso que vai até E. Essa aqui foi uma questão de prova de magistratura. Assinale a alternativa incorreta. A obrigação de dar coisa certa abrange seus acessórios, mesmo que não mencionados, salvo se o contrário resultar das circunstâncias do caso ou do título. Está certo ou errado? A obrigação de dar coisa certa abrange seus acessórios, mesmo que não mencionados, salvo se o contrário resultar das circunstâncias do caso ou do título. Certo. É para marcar a incorreta, né? Nas obrigações alternativas... É para marcar a incorreta, né? Nas obrigações alternativas, como regra geral, a escolha cabe ao credor. Errado, é ela. Quando a obrigação alternativa for de prestação periódica, a faculdade de escolha poderá ser exercida em cada período. Isso aqui está correto, embora não faça tão sentido, porque é para marcar o errado, né, Pedro? Tem que estar correto, né? Imagina um contrato de locação. Eu vou pagar em café, eu vou pagar em dinheiro. O que o legislador me diz aqui é que a cada mês faz-se nova escolha. Então, nesse mês eu vou pagar em dinheiro. Outro mês não, o café está valendo mais a pena, vou pagar em café. D. Em caso de obrigação alternativa, se uma das duas prestações não puder ser objeto da obrigação, ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Como eu estou falando de obrigação, como não foi dito quem escolhe, a presunção é de que é o devedor, então a resposta está correta. Nas obrigações alternativas, se todas as prestações se tornarem impossíveis, em razão de força maior, ainda assim subsistirá a obrigação pactuada originalmente. Se todas as prestações se tornarem impossíveis em razão de força maior, ainda assim subsistirá a obrigação pactuada originalmente. Não tem como, né? Está errado. Nas obrigações alternativas, se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das obrigações, nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele, o devedor, obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais perdas e danos que o caso determinar. Olha como é que enunciado em obrigação alternativa dá um nó na cabeça. Você tem que ler com muita calma essa obrigação alternativa. Olha lá, ó, nas obrigações alternativas, se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, perda total. Culpa, perda total. Não competindo ao credor escolha. Se não compete ao credor escolha, quem escolhe é o devedor, né? Então, matou as três questões. Devedor escolhe, perda total por culpa. Paga o valor da última que pereceu. Mais perdas e danos. Tá certo. Ok? Até eu cansei já. Então, a solidariedade a gente fala na live, tá? Vai almoçar que você tem que voltar a fazer prova.